Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Gênesis no capítulo 41 a partir do versículo 38. Vou resumir aqui. Então aqui diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai, e assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então, o que aconteceu aqui, né? José, todos conhecem a história de José no Egito, né? Do Egito, né? Como a gente tem o hábito de dizer. O José aqui, ele era um homem que ele tinha promessas de Deus, que ele tinha sonhos, onde Deus mostrava para ele, né, vários molhos de trigo, o dele estava no meio e dos seus irmãos se prostravam diante, né, do dele. Então, ali quando ele começou a contar aqueles sonhos para os irmãos ficaram com raiva dele, se encheram de ciúme, de inveja, né, porque ele não tinha entendimento do que Deus tinha para ele lá na frente. Aqui ele entendeu o significado daquele sonho que ele teve lá atrás, dos sonhos, do que Deus mostrava para ele. Quando ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, ele foi parar lá no Egito. Potifar o comprou, ele trabalhou na casa de Potifar, a esposa de Potifar o desejou. Ele largou as suas vestes nas mãos delas e saiu correndo, né, praticamente nu, e ela mentiu, acusou ele de ter tentado abusar dela. Injustamente, José foi parar na prisão, porque ele era um homem temente a Deus. Ele não se deitou com a esposa do seu dono, né? Porque ele era servo, ele tinha sido comprado, então, do seu senhor. Ele temia Deus, ele sabia que era pecado, né, estar com a mulher do outro, então ele deu no pé dali. Ele disse: não posso fazer isso, eu não posso pecar contra Deus, né? Mas o que aconteceu nesse tempo? José foi parar na prisão injustamente. Mas ali na prisão foram mais 7 anos de preparação. Deus trabalhou na vida do José enquanto ele viveu na abundância, na fartura, na casa de Potifar. Potifar, ele viu que Deus era com José, que onde ele colocava sua mão tudo prosperava. Eu estou resumindo aqui para você. E na prisão não foi indiferente. Ali na prisão, José foi administrador da prisão, né? O carcereiro lá viu que ele começou algumas coisas que apareciam ali, né? Durante a escavação, eles vendiam, compravam melhores ferramentas para os escravos, alimentos melhores. Então, eles viram que ali José fez com que a cadeia, né, prosperasse também. Então, foi um tempo de preparação que José passou. Nós nascemos neste tempo porque Deus quer fazer algo muito grande, né, aqui na terra. E isso nos inclui. E Deus nos levantou neste tempo. E nós precisamos saber o que Ele quer que façamos, né? Estou lendo aqui o que eu anotei.
somos a resposta de Deus para esta geração. E tempo de preparação até sermos usados por Deus. As distrações nos fazem perder tempo. Então nós não podemos nos distrair no meio do caminho. Nós precisamos entender o agir de Deus, o mover de Deus. Nós desconhecemos a forma como Deus age, mas se estamos orando e pedindo para Deus algo, com certeza Deus ele vai fazer. Ele já está fazendo, ele já está trabalhando. Mas Satanás vai tentar colocar coisas no meio do caminho da nossa preparação para nos distrair, tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Satanás vai tentar minar a nossa mente. Ele vai tentar, ele é o tentador, nos desviar de o quê? Do propósito de Deus. Assim como ele tentou José lá na casa de Potifar. Quando José estava na cadeia, ele revelou os sonhos do copeiro e do padeiro. O copeiro, ele disse que ele iria viver, o outro iria morrer. Assim como José revelou os sonhos, assim aconteceu, porque ele era movido, dirigido pelo Espírito de Deus. Então, ele disse, para os dois, quando vocês saírem daqui, se lembrem de mim. Só que Deus não permitiu que aqueles dois se lembrassem de falar dele para Faraó. Se eles falassem naquele momento, o que o Faraó ia fazer? Ia tirar o José da cadeia, ia colocar ele no lugar do padeiro. O padeiro morreu, o reino ia precisar de um padeiro, então pega ele da cadeia e bota aqui. Mas não era o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida de José. Deus estava o preparando para ser governador do Egito. E passou pelo tempo de preparação. E José não perdeu tempo quando chegou a sua vez. De prisioneiro, ele passou a ser o quê? Governador do Egito. Ele entendeu depois, quando ele viu seus irmãos indo buscar alimento, quando Deus deu a revelação do sonho de Faraó, que teriam 7 anos de fartura e 7 anos de seca extrema na terra. Fez com que eles guardassem água, guardassem comidas. Foi onde trigo, Deus deu sabedoria para o José. Para quê? Para que a descendência dele, o seu pai, os seus irmãos, e toda a descendência de Jacó, que era Israel, permanecesse. Porque senão eles iriam morrer também de fome, na seca que iria ter, e alcançar eles também. Então Deus preparou José, mandou ele na frente. Depois José entendeu isso. Quando ele viu os seus irmãos descendo até o Egito para comprar alimentos, ele entendeu qual era o propósito de Deus. No início, pode até ser doloroso, Mas depois, quando cai a nossa ficha, como a gente costuma dizer, a gente vê que tudo foi uma preparação de Deus para nos usar ali na frente, para nos moldar, porque Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. José entendeu qual era o propósito dele. Ele foi capacitado por Deus. De prisioneiro ele passou a ser governador. Aqui quando diz, e tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, no dedo de José, o anel significava autoridade. Tirou as vestes de prisioneiro dele e colocou vestes de linho fino, um colar de ouro no pescoço. Deus, ele honra todo aquele que crê, que confia, que guarda os seus mandamentos, os seus princípios, aquele que anda em santidade, em retidão na palavra. Deus honra. Eu não sei
o que você precisa, mas Deus sabe. Ore, coloque diante de Deus e você vai ver Deus agindo a teu favor. Não fuja do teu propósito. Enfrente os obstáculos, as dificuldades que vão se levantar, porque Deus ele vai te moldar. O deserto não dura para sempre. Ele é um tempo de preparação. Imagina José foi tirado do meio do seu pai, do seu irmão, né, que era o Benjamim. Ele foi levado para o Egito, foi vendido como escravo. Foi vendido, né? Mas foi comprado por Potifar. Deus fez com que aquele homem olhasse para ele, como tem a palavra diz, né? Achou graça aos seus olhos, né? Potifar comprou ele. E ali Deus o abençoou. Quando ele foi parar na prisão, Deus o abençoou. Por quê? Porque Deus era com ele. Porque ele era um homem que andava em retidão. Ele não pecou com a mulher de Potifar. Ele se guardou, ele se preservou. Ele disse que ele não ia pecar contra Deus. E muito menos contra o seu Senhor. Injustamente ele foi parar na cadeia, mas por um tempo. Então, é como o mundo costuma dizer, a mentira tem perna curta. Então, se a pessoa fez algo errado, se você foi injustiçado, não fique com desejo de vingança no teu coração. Coloque nas mãos de Deus. Diga, Senhor, a situação é esta, o Senhor está vendo, eu coloco ela diante de ti e o Senhor vai resolver ela, Pai. E Deus resolve. Ele é a vingança, como diz a palavra. É Deus que vai comprar a tua causa. Não é você que vai se vingar, que vai cobrar, que vai xingar, que vai brigar. Não, é Deus. Entregue para ele, diga, ó Senhor, a situação é essa e eu estou colocando diante de ti. Tu é o meu justo juiz. É o Senhor que vai julgar esta causa. Eu estou colocando ela diante de ti, Pai. Vai na frente. E Deus vai. Quando você coloca as coisas nas mãos dele, você ora, você confia e você espera. E Deus age em teu favor. Assim como Daniel. Ele orou, ele fez um propósito com Deus, ele clamou, ele pediu perdão pelo pecado dos seus antepassados, pediu perdão porque ele foi parar na Babilônia pelo pecado dos outros e não pelo dele. Mas no momento em que ele orou, aquela procuração que estava na mão do inferno, ela foi removida. Só que o diabo, ele é resistente. Ele tenta, né? O que ele fez? Ele prendeu o anjo por 21 dias. E o anjo tinha saído, Deus disse, vai lá e dá resposta para o Daniel. O anjo saiu, aquelas potestades, aqueles principados que estavam ali, naquela região celestial, prendeu o anjo ali. Por quê? Porque eles não queriam perder a legalidade que eles tinham sobre a família do Daniel. Mas quando o arcanjo Miguel foi lá e lutou com aquelas potestades, soltou o anjo, ele veio e entregou a resposta para o Daniel. Ele disse, Daniel, varão valoroso, desde o primeiro dia que você orou, Deus ouviu a tua oração. Daí ele fala lá do príncipe da Pérsia, que significam as potestades. Me seguraram, o arcanjo Miguel veio, se você ler lá em Daniel, está escrito. Então, por quê? Você precisa entender que a tua luta, ela não é contra a carne e o sangue. A luta ali, ela era espiritual. E você precisa entender que desde o momento em que você orou, Deus ouviu a tua oração. Os ouvidos dele não estão agravados para que não te possa ouvir. Deus não é surdo, ele te ouviu. Só que você precisa entender que há uma batalha aqui acima de nós, há uma batalha muito grande.
Os anjos brigando, guerreando com os demônios, com as potestades, com os principados, para poder vir entregar a bênção, o milagre, a cura. Mas nós precisamos estar sujeitos debaixo da autoridade de Deus, como diz a palavra. Por quê? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É ele que tem que sair, não é você. Você não pode desistir da tua bênção, você não pode desistir do teu milagre, do teu propósito e de viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Ele tem que sair. Ele que é o intruso, o intrometido, ele não perdeu nada ali. É ele que tem que sair. Você tem que resistir. E você só resiste se você estiver numa posição como a de José, sujeito à autoridade de Deus. O José só conseguiu deixar de ser prisioneiro e ser governador do Egito porque ele tinha temor de Deus, guardava os princípios e guardou os mandamentos, não se contaminou com as coisas do Egito e muito menos cedeu ao pecado com a esposa do seu senhor. Ele se privou, ele se preservou, ele se guardou e Deus o honrou. Deus o abençoou. A palavra diz: eu honro os que me honram. Então honre a Deus. Confie, creia. E você vai ver o que Deus vai fazer em teu favor. Confie, como José. O José, ele creu. As distrações nos fazem perder tempo. Não perca tempo com distrações. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se distraia com coisinhas que Satanás vai tentar colocar, salpicar no meio do caminho. Não se distraia com os pensamentos que ele vai tentar colocar na tua mente. Aqui é o nosso campo de batalha espiritual, ele vai tentar minar ali, mas você precisa estar blindado, cheio do Espírito e revestido de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e resistir às astutas ciladas do diabo. Ciladas, como eu já falei no devocional anterior, são estradas, são caminhos, trajetos que o diabo usa para te atingir, para chegar até você. Ele faz o quê? Artimanhas, astutas ciladas do diabo. Então nós precisamos estar revestidos, não nos distrairmos com estas coisas, com picuinhas, com alguma coisinha que o diabo vai tentar te minar, fazer você pensar: essa pessoa aí aconteceu alguma coisa, ela tá de mal comigo, aconteceu não sei o que. O diabo vai tentar minar a tua mente, trabalhar na tua mente, te desviar do foco, te tirar do propósito de Deus. Então, não se distraia, volte para o caminho. Se você parou de seguir a Deus, está na hora de você voltar. As pessoas estão achando que ainda vão ter tempo, mas não. A vinda de Jesus, ela está muito perto. A gente não sabe quanto tempo, nem Jesus sabe. Mas nós precisamos correr contra o tempo, pregar para as pessoas que não conhecem a palavra, para que essas pessoas que um dia experimentaram do amor de Deus voltem para a presença dele. Saiam do mundo, abandonem a porta larga e queiram a porta estreita. Queiram ser santificados, ser santos, porque eu sou santo e sem santidade ninguém verá o Senhor, é Ele que diz isso. Então nós precisamos ter as nossas vestes alvas, brancas como a neve. Então reflita nesta palavra, leia todo o capítulo aqui, né? O capítulo aqui 41, leia a história de José, aqui eu resumi ela para você. Mas se você vê a forma como José se guardou, se preservou no meio de pessoas que eram idólatras, completamente idólatras.
serviam a vários deuses, se preservou do pecado, ele se preservou de tudo, porque ele temia Deus. Ele queria ser santo, como diz a palavra, ele guardou os mandamentos de Deus. Então, reflita nesta palavra, leia o capítulo, se analise, não se distraia, volte para o caminho. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha moldar, transformar, abrir os olhos espirituais, tirar a cegueira, Pai, dos olhos desta pessoa, as escamas que elas caiam dos olhos, que esta pessoa, Pai, que está afastada de Ti, que ela volte para o caminho, que ela volte para Ti, que ela seja abençoada verdadeiramente, Pai. E que o plano de destruição do inferno seja anulado em nome de Jesus. Eu profetizo vida, bênção, provisão, prosperidade sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.